Gente, vocês estão lá em Filipenses? Vamos continuar aqui, ó. O último domingo de janeiro. Eu queria ter trabalhado os 5 ciclos, né? Talvez eu dê uma colher de chá e a gente termine o terceiro ciclo. Hoje a minha tentativa é chegar até o final do segundo ciclo. Então a gente está aqui no comecinho do capítulo 2, versículo 1, e aí a ideia é até o versículo 11, tá? Então, eu não estou sendo assim tão detalhista nessas mensagens, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser superficial, tá bom? A gente vai passando aqui versículo por versículo, não dá tempo de a gente ficar vendo os textos ali de apoio e tudo, mas os princípios a gente tem que realçar, ressaltar. A gente também não pode simplesmente passar por cima do texto assim de forma a desperdiçar a riqueza e os ensinamentos do texto. Então, a gente terminou o capítulo 1, e semana passada eu até comentei sobre o primeiro versículo aqui de Filipenses 2, que era um momento ali né, os 5 minutinhos que me restou ali, naquela programação bem cheia que a gente teve. Então, a gente fez uma reflexão bem rapidinha a respeito disso daqui, apontando para Jesus como aquele que é a causa da nossa unidade, tá bom? Vocês lembram disso daí? Nós temos unidade, nós somos irmãos em Cristo, mas isso tudo acontece por causa do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz. Uma vez que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu já estou inserido nessa família, tá bom? Não depende de mim a existência dessa família, a unidade não depende de mim, tá? A gente vai ver isso daqui melhor. E por que eu digo isso? Por causa da linguagem de Paulo aqui, já no versículo 1. Então, vocês estão comigo? Filipenses 2, versículo 1, tá? Dá uma olhada aí como ele diz. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, então, lembra disso daqui? Paulo ele já parte do pressuposto de que existem consequências de você estar unido, de você estar em Cristo Jesus. Então, veja que é uma linguagem que ele estabelece para nós no sentido de que a unidade, ela tem a origem em Cristo, tudo bem? Se por estarmos em Cristo, a ideia dele não é dizer que se de fato nós estamos ou não estamos. Na cabeça dele é assim, uma vez que vocês estão em Cristo, então vocês deveriam apresentar isso daqui, ó. Nós deveríamos ter alguma motivação, lembra, ele já falou de motivação no capítulo 1, tá? Nós deveríamos ter alguma exortação de amor, lembra, eu falei semana passada bem rápido sobre isso daqui também. O que é exortação de amor? É eu ter a coragem de manifestar a consideração que eu tenho pelo meu irmão, confrontando ele quando ele está em pecado. Isso é confrontação de amor. Isso é a expressão do meu amor, da minha consideração, da minha profunda afeição, que Paulo ele já tanto falou aqui no capítulo 1. Então, como é que eu expresso essa afeição, essa consideração, esse amor que eu tenho pelo meu irmão? Além, né, de todo cuidado, além de toda caminhada juntos, também confrontando meu irmão quando ele precisa ser confrontado. Por quê? Lembra que eu acabei de falar ainda agora aqui? O pastor que cumpre bem com sua responsabilidade não é o que afaga o seu ego. Esse aí está contribuindo para que você continue caminhando na direção do inferno. O pastor que cumpre bem com sua responsabilidade é aquele que vem aqui na Bíblia e ele traz os princípios e a mensagem do texto, mesmo quando isso confronta você, mesmo quando isso desafia você, mesmo quando isso incomoda você, quando ele é obrigado a falar pela responsabilidade que tem e o compromisso que tem, ele é obrigado a falar de coisas que você não vai gostar de ouvir. Gente, você tem que confiar nesse pastor. É o pastor que, apesar de você não gostar do que ele vai dizer, ele vem aqui e ele diz o que ele tem que dizer. Esse é o pastor de confiança, que não fala as coisas com o objetivo de agradar você. Ora, se uma pessoa vem aqui à frente e fala coisas com o objetivo de agradar você, como é que você vai saber se o que ele está dizendo é verdade ou se o que ele está dizendo é só resultado dessa conveniência, né? O pastor que tem coragem de ser desagradável, esse é o pastor que você pode confiar. Porque ele não está preocupado em agradar você. Ele está preocupado em agradar a Deus. Olha só que diferença, né? Então, a exortação de amor. Lembra? 1 Timóteo 5, versículo 1. Se você for exortar um homem mais velho, Timóteo, como é que você tem que fazer? Você vai exortar, como se ele fosse o seu pai, com todo respeito, não toda consideração. Mas você não vai deixar de exortar, você vai exortar. 2 Timóteo 2, ali pelo versículo 23, 24, 25, que você tem que confrontar o seu irmão com mansidão. Acha aí, 2 Timóteo 2, ou é o 23, ou é o 24, ou é o 25, é um desses.
que fala que você tem que fazer essa confrontação, você tem que fazer essa exortação com mansidão. O que é isso? Com amor, né? Então, a confrontação em si, como expressão de amor, e a forma como você faz isso. 2 Timóteo 2, 25. Então, são exemplos, tá? Então, são exemplos aqui que eu estou trazendo de exortação de amor. Alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Gente, essa coisa da profunda afeição e compaixão, como que ele já falou disso no capítulo 1? Vira só uma página e volta para o capítulo 1, só para você ver aí, versículos que apontam, né, para esse princípio. Então vamos ver aqui, no capítulo 1, veja aí, versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês. A palavra afeição não aparece aí, mas como é que eu sei que Paulo tem afeição pelos filipenses? Porque ele ora em favor dos filipenses. Então, ele tem consideração por essas pessoas. Para orar por eles, né? Ele tem consideração. Outro exemplo aí no capítulo 1, bora ver. Deixa eu achar aqui. Olha o versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Olha o tamanho dessa consideração, né? Eu os tenho em meu coração. Então, a palavra afeição não está aparecendo aí, mas a expressão de que Paulo tem afeição por esses irmãos está no versículo. Eu vou me antecipar aqui, vai lá para o versículo 24 a 26, Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Eu estou no versículo 24 do capítulo 1, tá? Agora o 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, olha vocês aí o tempo todo, né? Com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Então, Paulo, preocupado com os seus irmãos filipenses, isso é profunda afeição, isso é consideração, tá bom? Então, coisas que Paulo ele já tem falado ao longo do capítulo 1. E aí ele já parte do princípio que essa afeição e essa compaixão profunda, que ele qualifica, né? Veja aí no texto, profunda afeição e compaixão. Então, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma profunda afeição e compaixão. Você percebe isso? Então, deu para entender isso daí? Como que fica aparecendo isso daí? Paulo ele já usa uma linguagem que dá a entender para a gente que a unidade ela tem origem em Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo, existem algumas evidências dessa nossa união com Cristo e dessa unidade que deve existir entre os irmãos. Quais são as evidências? A motivação, a exortação de amor. Gente, motivação não é só naquele sentido, né, dos motivos por trás das suas ações. Lembra do capítulo 1? O quanto que a minha vida ela traz algum tipo de impacto positivo na vida do outro. Deu para entender isso daí? Porque é isso que Paulo diz no capítulo 1, de como que a prisão dele motivou as pessoas a pregarem o evangelho. Então, motivação nesse sentido também, de como que a nossa vida, de como que o nosso testemunho ele também impacta a vida dos outros, no sentido de motivá-los, né? De servir de, entre aspas aqui, eu vou colocar, não pensando no significado técnico, então, de servir de inspiração para que outras pessoas também proclamem a palavra de Deus. Tudo bem? E aí a gente vence o versículo 1. Olha o versículo 2. O versículo 2 vai dizer assim, completem a minha alegria. Gente, e aí isso é bacana, porque Paulo ele usa essa dinâmica, né? Então, se por estarmos em Cristo, então uma unidade que tem como origem o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Mas olha como ele diz, completem. Completar, gente, quer dizer que existem coisas a serem feitas ainda. Vocês concordam comigo? Se tem alguma coisa para completar, né? Então, olha como ele dá essa ideia para a gente de que, apesar de a unidade ela ser originada em Cristo Jesus, nós podemos desenvolver essa unidade na família, na igreja de Deus. Então ele diz, completem a minha alegria. Como Paulo? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Gente, aí vamos lá para as considerações então a respeito né, dos princípios que nós temos aqui. Um texto que me vem à mente é o de João 17, quando eu vejo isso daqui, tá? Abra lá para João 17, vai lá. João 17, versículo 20.
Parece que Paulo ele conhece aqui e é inspirado pelo Espírito também. Mas eu fico vendo como que existe muita harmonia na palavra de Deus. Então, acharam aí João 17? João 17, lá no versículo 20, ó. Então você tem Jesus, ele está orando. Se você olhar para a seção anterior ao versículo 20, você vai ver que Jesus ele ora pelos seus discípulos. Lá no versículo 6, né, tem um título na sua Bíblia, na NVI diz assim, ó, Jesus ora por seus discípulos. Tem na sua Bíblia aí? Versículo 6. E aí quando chega no versículo 20, você vai ter outro subtítulo aí, né? Esse título aí não é Bíblia, tá, gente? Esse título aí foi colocado aí. Mas é um título para fazer você ter uma ideia do qual que é o conteúdo que está ali naquela mini sessão. Então agora Jesus ele vai orar por todos os crentes. Olha o que ele vai dizer. Jesus vai dizer assim, ó, minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Os discípulos, né? Ele estava orando pelos discípulos, no versículo 6 até o 19. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Mensagem dos discípulos. Gente, esses somos nós, né? Se nós um dia colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, foi por causa dessa mensagem que os discípulos de Cristo repassaram, né? E ela foi passando de geração a geração até chegar na gente. Então, a mensagem desses discípulos fez com que nós crescêssemos em Cristo Jesus, né? Pensa no todo, né? Foram esses discípulos que escreveram a revelação, foram esses discípulos que trouxeram, né, a palavra de Deus, eles que serviram ali de instrumentos para que Deus usasse, inspirasse, e eles fizessem um registro da revelação para nós. Então, tudo isso chegou para nós por causa deles. Então, ao versículo 21, estou lá em João, tá? João 17, 21. Então, para que todos, olha só isso aí, ó, para você entender como esse princípio está na Bíblia, não só lá em João, não só lá em Paulo, mas aqui em João também. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Deu para entender isso daí? Então, olha só. Então, todos aqueles que um dia creriam em Jesus Cristo, Jesus está fazendo uma oração aqui, ó. Rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, nós, por meio da mensagem dos discípulos, para que todos sejam um. Então, uma unidade que tem origem em Jesus, no fato de depositarmos a nossa fé em Cristo. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles, estão no versículo 21 de João, tá? 17. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que bacana, né? Então, essa unidade sendo repetida aqui, que eles também estejam em nós, e um propósito, né, dessa unidade, fazer com que o mundo creia que Deus enviou o Filho. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Gente, só se desenhar mais do que isso, né? Para que eles sejam um. Então, você percebe a unidade? Por que que nós temos essa unidade? Por causa de Jesus. Tá bom? Versículo 23. Então, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha só, pronto, aí só se desenhar mesmo. Mais explicado do que isso. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Para mim já é suficiente, tá bom? Então, linguagem de Paulo. Se por estarmos em Cristo, então nós temos alguma motivação, alguma exortação. Se por estarmos, o que é? Essa unidade já nos foi dada, ela já nos foi garantida no momento que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Mas, versículo 2, completem a minha alegria. O que é isso? Desenvolvam, amadureçam, cresçam. Ah, pastor, como é que o senhor sabe disso? Aí é o contexto, né? Versículo 12, como é que está escrito lá no versículo 12? Assim, meus amados, eu estou lá em Filipenses já, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Estão comigo aí, gente? Estão conseguindo me acompanhar aí? Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É a revista atualizada. Desenvolvei a vossa salvação. Pastor, mas a salvação ela não é pontual no momento específico, na hora que eu deposito a minha fé em Cristo Jesus? É. E como é que Paulo está dizendo desenvolver a vossa salvação? Santificação, né? Esse processo progressivo que acontece na vida do cristão, de ir moldando o seu caráter e a sua vida cada vez mais
a imagem de Cristo por meio da palavra. Tudo bem? Então, deu para entender isso daí? A unidade não depende de nós, mas ela pode ser desenvolvida por nós. Tudo bem? E aí Paulo ele vai dizer para a gente como que a gente pode fazer isso. Gente, eu não estou nem falando da alegria aqui, tá? Que Paulo já falou lá no primeiro capítulo também, pelo menos 2 vezes, tá? Paulo já falou dessa alegria 2 vezes. Então, completem a minha alegria. Aqui tem um detalhe importante, tá? Porque esse modo de pensar é o mesmo verbo que está no uma só atitude. Isso na NVI, né? Mesmo modo de pensar, uma só atitude. Isso tudo no versículo 2, tá? Então, completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Lembra quando o pastor Rafael veio aqui? Ele até falou sobre isso. É o verbo fronel. Lembra que ele ficou fronel, fronel. E se teve um negócio aqui que a gente aprendeu foi fronel. Fronel é isso daqui, tá, gente? Então, fronel tem a ver com esse modo de pensar ou com essa atitude. E eu já expliquei isso aqui uma vez. Atitude não é sinônimo de ações, tá? Na teologia, atitude tem mais a ver com o meu modo de pensar, tem mais a ver com aquilo que antecede a ação. Tudo bem? Por exemplo, é muito parecido a linguagem que Paulo usa ali em Romanos 12. Lembra lá de Romanos 12? Rogo-vos, irmãos, que não vos amoldeie ao padrão deste mundo. Mas, o que você tem que fazer? Pela renovação da vossa... Olha que bacana, né? Então, pela renovação da vossa mente... Aí como é que ele fala? Ele fala alguma coisa a respeito da vontade de Deus. Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha só como Romanos 12, 2 ensina para a gente. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso tem menos a ver com as circunstâncias e tem mais a ver com aquilo que antecede a sua ação, a sua prática de vida. A renovação da sua. Então, tem muito menos a ver com Deus conceder para você o que você quer e o que você deseja, e tem muito mais a ver com você ter uma verdadeira e genuína transformação da mente e do coração. Olha só que coisa fabulosa. Então, fronel é isso, tá? Fronel é esse modo de pensar que antecede, que dirige o meu modo de fazer. Tudo bem? Né? Então, na verdade, assim, né? Você é aquilo que você pensa. Porque, assim, as nossas ações sempre revelam o que está aqui, tá bom? Sempre revela, sempre revela. Eu falei disso daqui na quarta-feira. Você pode falar para mim o quanto você quiser que você é leal a Deus. A verdade é que a sua vida vai mostrar. A sua vida vai mostrar. Tá? Então, gente, isso aqui é interessante e importante de entender, tá bom? Porque uma pessoa que tem esse modo de pensar pautado na palavra, dificilmente ela vai ter um modo de agir que não seja compatível com esse modo de pensar, tá bom? O contrário, ele pode ser inverídico, tá? A gente consegue, como ser humano que nós somos, a gente consegue dissimular no sentido oposto. Às vezes a gente finge um modo de agir que não é reflexo realmente daquilo que nós pensamos, daquilo que está dentro do nosso coração, né? Então a gente coloca aquela capa, né, de crente, né, de piedoso, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Agora, o contrário, não. Quando uma pessoa ela tem intimidade com Deus, a vida dela é um reflexo dessa intimidade. Porque isso está desde o Antigo Testamento, tá, gente? Eu fico lembrando aqui das coisas que fica me vindo na cabeça. Os 10 mandamentos, o que são? Não terás outros deuses além de mim, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, você tem 4 mandamentos apontando para o seu relacionamento com Deus. E só depois você tem mandamentos apontando para o seu relacionamento com o outro. O seu relacionamento com o outro, ele vai ser determinado pelo seu relacionamento. Não tem como ser diferente. A Bíblia ela ensina isso de capa a capa. Então, eu sei se você tem relacionamento ou não com Deus. Dá para saber, gente. Dá para saber. E é por isso que eu vou para casa e eu choro. Porque dá para saber quando você tem relacionamento com Deus ou não. Agora imagina para mim, que sou pastor, perceber o quanto as pessoas são rasas no seu relacionamento com Deus. Aí você fala para mim, existe alguma coisa mais preciosa do que se relacionar com Deus? O que você vai dizer? Não. Deus é a prioridade na sua vida? O que você vai dizer para mim? Mas a verdade é que a nossa vida vai revelar isso.
Então, ó, o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Aí você tem que entender isso daqui, tá? Como que, parece que Paulo ele até escolheu, né, uma ordem aqui de colocar essas coisas. Gente, na Bíblia, e aí é que tá, ó, o modo de pensar que antecede o meu modo de fazer. Na Bíblia, amor, mas está longe de ser um sentimento e uma emoção. Tudo bem? Está longe de ser isso. Presta bem atenção nisso, que eu já expliquei isso outras vezes. Eu não estou dizendo que o ser humano não é um ser emocional. Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar o que você sente e as suas emoções. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não ensina que amor é sentimento ou emoção. Na Bíblia, amor, ele é sempre um fazer. O Lupriolo ele diz assim, que o amor ele é sempre um verbo. Porque o verbo indica uma ação, né? O verbo, via de regra, indica uma ação. Então, exemplos clássicos que sempre me vêm na cabeça. João 3,16. Pensa, né? O versículo que você conhece. Porque Deus amou. Olha só que legal. Vocês estão comigo, gente? Porque Deus amou o mundo que... Olha a ação. Então, na cabeça do judeu, não existe esse negócio de amor. Ah, porque eu estou sentindo uma coisa por você. O judeu ele vai dizer assim, são os seus entranhados, né? Suas entranhadas, que nem ele fala aqui no versículo 1, que não tem na NVI. Como é que está aí o versículo 1 na revista atualizada? Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Aí, ó. Se você falar assim, ah, porque eu estou sentindo um negócio por você. O judeu dessa época, ele vai dizer, são entranhados afetos. Porque é assim que eles entendiam naquela época. O judeu não entende, né? O cristão não deveria entender amor como um sentimento. Amor, ele é uma... Como é que eu sei que você me ama? Por causa daquilo que você faz por mim. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha a ação. O amor ele vem sempre acompanhado de um fazer, sempre. Então, presta atenção. Clássico dos clássicos a respeito de amor. Onde é que está? 1 Coríntios? Você já prestou lá atenção em 1 Coríntios 13? Abre aí 1 Coríntios 13. Pelo amor de Deus, né? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ó, versículo 4, 13:4. 1 Coríntios 13:4. Vocês estão comigo aí? O amor é paciente, o amor é bondoso. Aqui não aparece ainda muito, embora no original, tá? Isso aqui seja particípio, tem mais a ver com o verbo, tá bom? Aqui ele fica parecendo para nós que Paulo está qualificando, né, o amor. Mas no original já tem relação com o verbo. Mas vamos lá, ó. Passou disso, vamos lá, para todas as outras características do amor. Não inveja. Qual que é o verbo aí? Verbo, invejar. Não se vangloria, então qual é o verbo aí? Vangloriar, né? Não se orgulha, qual é o verbo aí? Orgulhar. Não maltrata, maltratar. Não procura seus interesses, né? É mais complexo aí. Não se ira, então irar. Não guarda rancor. Não se alegra com injustiça. Se alegra com a verdade. Olha essa sequência aí. Verbo sofrer, tudo sofre. Verbo crer, tudo crê. Verbo esperar e verbo suportar. E ainda tem o perecer, né, no versículo 8. Ele nunca perece, o amor nunca perece. O amor, ele é um fazer. Ele não é uma emoção, ele não é um sentimento. Você sabe como Jesus sabe quem são aqueles que o amam? Eu vou dizer isso aqui pela 1000ª vez, porque está no texto, não sou eu que digo. Abra João 14:15. Jesus que disse isso. E aí vocês vão ver que o amor, ele é um fazer, ele é uma ação. Se vocês me amam, obedecerão os meus. É assim que Jesus sabe quem que ama ele e quem não ama. Você obedece? Porque para Jesus não interessa o que você diz. Interessa o que você faz. 1 João 5:3. Praticamente uma definição, né? Você quer saber o que é o amor a Deus? 1 João 5:3. Você tem que decorar isso aqui. Pastor, amor a Deus tem na Bíblia? O que é um amor a Deus? Está escrito. 1 João 5:3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus. Gente, esse é o que ama a Deus. Esse é o que ama. E quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Eu só estou lendo o texto. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nisto consiste o amor
a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E João ainda faz um adendo aqui, ó. E os seus mandamentos não... Então, tipo assim, nem é tão difícil como você imagina. Nem é tão difícil assim. Não que não seja difícil, tá? Mas aí, segundo Pedro vai dizer isso para nós, que nós já temos em Deus todos os recursos necessários para que tenhamos uma vida de piedade. Então, Deus ele faz exigências, mas ele também dá os recursos para que você cumpra essas exigências. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, o que vai ser fundamental em você demonstrar por meio da sua vida, da sua prática, por meio da sua ação, que de fato você ama a Deus? O modo de pensar. O modo de pensar. Daí por que a gente insiste em ensinar a Bíblia aqui? Porque é a Bíblia que vai moldar, é ela que vai... Como é? Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas pela renovação da mente. É a Bíblia que vai trazer essa renovação, desse modo de pensar, é a palavra de Deus que faz. Tá bom? Então é por isso que a gente insiste em falar o que está escrito no texto. E aí uma só atitude do versículo 2, de novo, né? Como se ele fizesse o sanduíche. Porque essa atitude tem a ver com o modo de pensar, é o mesmo verbo. Então, olha só. Então, no versículo 2, você tem ele dizendo o que fazer, né? Ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. No versículo 3, ele começa dizendo o que não fazer. Você percebeu isso daí? Então, se de um lado você tem uma coisa para fazer, do outro lado você tem uma coisa para não fazer. Pelo menos no comecinho do versículo 3. Olha como ele vai dizer, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Isso é legal, porque o capítulo 1 de Filipenses, ele também já falou da ambição egoísta. E assim, quando você faz essas comparações, gente, então é assim, ó. Uma pessoa que tem um modo de pensar pautado na palavra de Deus, que segue o amor conforme que está escrito nesse livro, né, na palavra de Deus, que tem um só espírito e uma só atitude, ele não faz. Paulo ele já está ensinando isso para a gente. Fazer coisas por ambição egoísta e por vaidade já é uma demonstração de que você não tem esse modo de pensar. Deu para entender isso daí? Já é uma demonstração. Se no versículo 2 você tem que ter essas coisas aqui, no versículo 3 você tem que não ter essas coisas, então o que fica evidente? Que se você tem o que está no versículo 3, isso quer dizer que você não tem o que está no versículo 2. Deu para entender isso? Se você faz as coisas por vaidade ou ambição egoísta, isso quer dizer que você não tem esse modo de pensar, esse amor, essa unidade, essa consideração, essa profunda afeição, ela não está desenvolvida em você. Porque na hora de você fazer alguma coisa, você ainda faz olhando para o seu próprio umbigo. E Paulo ele vai ensinar exatamente o contrário. Ele vai dizer aqui, ó, mas, ó, o versículo 3, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E é por isso que existe uma definição de humildade que diz assim, ó, humildade é a ausência de orgulho. Tem uma definição de humildade que diz isso. Humildade é a ausência de orgulho. Na cabeça de Deus, quando ele traz isso aqui para nós, ele diz assim, ó, humildade é você considerar o outro superior a você mesmo. Quando você não faz isso, o que é que isso significa? Você é um orgulhoso. Você é um orgulhoso. Deu para entender? Se humildade é eu considerar o outro superior, da feita que eu não considero o outro superior, então eu não sou humilde. Eu sou orgulhoso. Deu para entender isso, gente? Vocês estão comigo? Por isso que eu ouvi uma frase recentemente que diz assim, humildade não é você pensar menos sobre você, é você pensar menos em você. É você parar de fazer com que a sua vida gire em torno de si mesmo. Se a sua vida gira em torno de si mesmo, adivinha? Você está longe de ser uma pessoa humilde. Você, na verdade, é muito, extremamente orgulhoso. Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Gente, aí pronto, aí ele termina a exortação aqui no versículo 4, e a gente tem muito exemplo disso. Eu já falei lá de Mateus 16, né? Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, é vida de renúncia. Não é você ficar empreendendo esforços para que a sua vontade, para que a sua preferência ela seja realizada. Você é escravo agora. Você é servo. Você deveria estar trabalhando em prol da glória de Deus, não em prol daquilo que você gosta mais. Tem exemplo? Tem. Vai lá para João 13. Já preguei nesse texto. Versículo 1. João 13, versículo 1. Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, olha agora, ó, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Então, você tem um amor aí. Lembra que eu falei? Amor, ele é sempre sinônimo de um fazer, de uma ação. Como é que eu sei que Jesus amou os seus discípulos até o fim? Porque aqui ele vai dar uma ilustração da renúncia sacrificial que ele vai fazer na cruz. Qual é a ilustração? Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Você viu aí no comecinho do capítulo 13? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Na NVI está escrito assim. Eu já expliquei que lavar os pés de alguém naquela época era a função que o escravo, sabe aquele último na hierarquia, aquele que é o escravo do escravo do escravo? Esse é o que lavava os pés nessa época aqui. Por que era assim? Porque na cabeça deles era uma das funções mais humilhantes que existia, você lavar os pés. Lembra lá de como é que era naquela época, as pessoas andavam com sandália de couro naquela poeira infernal, pô. Como que você acha que era o pé de um cara desse? Como que você acha que chegava um cara desse depois de andar 2, 3, 4 quilômetros? Ele vem andando 4 quilômetros na terra. Como que você acha que chega o pé de um cara desse usando sandália de couro? O cheiro que deve estar esse negócio aí. O cara não trocou a sandália no meio do percurso. Eu vou trocar a sandália aqui porque quando eu chegar lá vão lavar o meu pé e eu estou preocupado com o escravo que vai fazer isso. Você acha? Você já teve relógio de pulseira de couro? Você tem uma ideia de como fede esse negócio quando você sua, um dia atrás do outro? Você já teve? Porque uma vez eu cometi essa besteira de comprar um relógio com pulseira de couro. Nunca mais na vida eu fiz isso. Eu era menino ainda era, jogava futebol e tudo, não tirava o relógio para nada, tomava banho uma vez. Chegou uma hora que eu achei que tinha um rato morto no meu bolso. Eu não sabia o que era o meu relógio. Agora imagine uma sandália. Então, Jesus ele lava os pés. O que é o lava-pés, gente? Eu já expliquei isso daqui. É uma ilustração, é uma metáfora da renúncia sacrificial que Jesus iria fazer em prol dos seus discípulos. Isso é amor. Isso é amor. Isso é Filipenses, versículo 4. Olha ali, ó, você está ainda em João 13? Vai lá para o versículo 12, só para você ver o que Jesus diz aqui. Você vê como é que nós temos uma responsabilidade grande aqui. Jesus ele diz assim, ó, versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora vem a lição, ó. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus ele faz um movimento do maior para o menor. Ele diz assim, ó, se eu, estando aqui, fiz isso, quanto mais você, estando aqui. Você não tem por que não fazer. Se eu fiz. É isso que ele está dizendo. Você quer experimentar essa bem-aventurança, né, que Jesus fala no versículo 17? Gente, não é que Deus ele vai fazer você prosperar e ganhar dinheiro, não é nada disso, não. Não existe nada mais gratificante na vida de um ser humano do que obedecer a Deus. Por isso que ele diz, felizes serão se as praticarem. O seu contentamento não está mais em ser uma boa esposa,
na expectativa de que o seu marido dê algum tipo de retorno ou reconhecimento para você. Você fica feliz de praticar porque você está agradando o seu mestre, o seu Senhor. Você não é mais aquele marido que faz o que faz porque você quer que de alguma forma a esposa dê para você algum retorno ou reconheça o seu esforço. Você faz isso por causa da satisfação que você tem em obedecer o seu mestre, o seu Senhor. Isso é transformador e é libertador. Porque a minha esposa, de repente, ela pode nunca reconhecer o meu esforço. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Porque o meu contentamento e a minha satisfação não dependem do reconhecimento dela. Eu faço o que eu faço para agradar a... Como isso é libertador? Eu não estou mais à mercê do retorno, do reconhecimento, dos aplausos de ninguém. Melhor é o aplauso de Deus. Você está correndo atrás das coisas erradas. Você está correndo atrás das coisas erradas. Só existe um aplauso que eu quero na minha vida. Sabe qual é? O único que importa. O único que importa. O aplauso de Deus. Tudo bem? Olha só que coisa linda e maravilhosa que é a harmonia que existe na palavra de Deus. Então, a gente estava lá em João 13. Vocês estão comigo? Vocês estão prestando bem atenção? O que Jesus disse lá no finalzinho do capítulo 13? Eu fiz para que vocês tivessem o exemplo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Sigam o exemplo do Mestre. Ele deixou um exemplo para nós. Amém? E aí ele vai dizer o que o Mestre fez que nós deveríamos seguir, né? Até o versículo 11. Não vai dar tempo de a gente ver isso hoje, mas que fique as lições agora aí para nós. Lições importantíssimas, gente. A unidade não depende de nós, mas ela pode ser desenvolvida por nós. Tudo bem? Para isso, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, né? Tendo o mesmo modo de pensar, pensamento esse que antecede a minha prática de vida. Então, tendo o mesmo amor, ele fala de novo da unidade, quando ele fala do Espírito, e aí ele conclui de novo falando dessa postura do coração, que é a mesma, tendo uma só atitude. Como é que isso se dá na prática? Não mais, versículo 3, não mais fazendo as coisas por ambição egoísta e por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a vocês mesmos. Então, não mais cuidando dos seus próprios interesses e empreendendo esforços para que a sua vontade e o seu gosto pessoal seja realizado, mas agora preocupado em usar esses recursos, né, e esse vigor que Deus me deu para contribuir com a unidade da igreja. Como? Tendo profunda afeição e levando em consideração os interesses dos outros. Porque João 13 ensina para nós que foi isso que Jesus fez. Ele amou os seus e amou até o fim. Como? Por meio de uma renúncia sacrificial. Tudo bem? Então é isso que você tem que fazer. Seguir a Deus tem muito menos a ver com os seus desejos serem realizados e tem muito mais a ver com você abrir mão dos seus desejos. Porque é isso que significa negue-se a si mesmo. É isso que significa negue-se a si mesmo. Corra atrás do único aplauso que tem importância. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela riqueza e pela profundidade que é, Deus, a Tua palavra. Pai, como é que a gente pode, né? Lembrando só de textos que a gente já estudou aqui ao longo desses anos, a gente pode ir tendo essa compreensão maior, né, a respeito desses princípios e desses mandamentos, Pai. Especialmente, Senhor, que nós tenhamos essa disposição, Deus, e essa maturidade, né? Eu quero muito para a nossa igreja, para os nossos irmãos, Deus, que nós alcancemos esse nível de maturidade, Pai, de estarmos agora menos preocupados conosco mesmo, Pai, e muito mais preocupados, Senhor, com a glória do Teu nome, Deus, e com a promoção da unidade, com a promoção, Deus,
da maturidade da nossa congregação, Senhor. E isso passa por esse entendimento de que nós também precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós também precisamos fazer as nossas renúncias sacrificiais, Pai. Nós precisamos ser humildes, Pai, do jeito que a Bíblia diz que nós devemos ser humildes, considerando os outros superiores e agora trabalhando, Senhor, e levando em consideração os interesses daqueles que estão à nossa volta, quando isso promove, Deus, a Tua glória, a Tua honra, Pai, e a unidade da igreja, Senhor. São todos, né, todos nós que fazemos parte dessa família, Pai, deveríamos estar preocupados em fazer aquilo que João Batista, né, ele nos ensina ali no Evangelho de João, capítulo 3. Importa que Tu cresça e eu diminua, Pai. É isso que nós queremos para essa igreja. Nós não queremos Elóis, nós não queremos Ramaianes aqui. Nós queremos Jesus sendo refletido, sendo projetado por meio da nossa vida. Que cada um de nós esteja mais preocupado em diminuir para que Jesus apareça. É isso que nós queremos para essa igreja, é isso que nós queremos para cada um dos nossos irmãos, Pai. Com Tua graça, com Tua bondade, dá-nos esse privilégio, Senhor, de desenvolvermos essa maturidade e que no fim, tudo isso para mover honra e glória ao Teu nome, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe a todos.